Bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta para mais um Sem Filtro, numa semana de um evento que provavelmente não voltará a acontecer, pelo menos aqui, tão perto. Hoje demos por nós a pensar que bom que seria que a União Europeia fosse uma Eurovisão constante. Sempre em alegria, sempre em festa, todos os países a quererem chegar à final e não um país a querer sair, e ainda uma constante de valores de integridade, de direitos humanos, como muitas músicas este ano espelham. Por exemplo, Israel tem uma música sobre o poder das mulheres, Itália tem uma música sobre terrorismo e guerras, França tem uma música sobre a crise dos refugiados e temos também a Irlanda com um casal gay a dançar. Mas para comentar tudo isto e muito mais, temos connosco, como sempre, o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e hoje aniversariante e por isso uma convidada aqui muito merecida e um gesto muito, como eu ia dizer, bem visto por nós e muito agradecido por nós, a Mafalda Ribeiro. Ela que nos traz a prenda. Exatamente, a Mafalda Ribeiro, que faz 35 anos. Parabéns, Mafalda, e parabéns por estares connosco e obrigada por estares connosco. A minha primeira pergunta para os três é: a Europa tem muito mais de bom do que de mau? Hugo Carvalho. Claro que tem. Claro que tem. Provavelmente para esta mensagem sobre a Europa ser um projeto de paz e sobre ser... Bom, sobre não termos guerra, é muito mais, isto é muito mais Europa para os meus avós do que para mim. Para mim, se calhar, para a nossa geração, se calhar é muito mais sobre eu viajar à vontade, falar inglês com 3 ou 4 pessoas no meio da Europa e Geração contactar... exigente. Talvez, ou geração Erasmus, como eu gosto mais de chamar. É tudo muito próximo, não é? Ir a tudo muito mais Londres, ir a próximo. Madrid, ir a Paris, o é valor já que nós ali. damos à Europa, claro que também é este, mas isto para nós é quase garantido, não é? E damos outro valor em coisas diferentes na Europa, mas não deixam de existir uma necessidade permanente de ter uma mensagem positiva. Hoje há duas Europas, se quiseres, há duas Europas, estavas a tocar um bocado nisso. Há uma Europa do medo e do isolacionismo e nós vemos com o Orbán a querer limitar as universidades no que ensinam, com o Morawiecki na Polónia, que ainda agora nomeou um Conselho Nacional de Juventude, é o governo que nomeia as organizações da sociedade civil, que quer nomear os juízes dos tribunais. Há duas Europas, uma é desta do isolacionismo e outra é a dos direitos, que é a nossa. E que é a nossa também portuguesa, que eu acho que tem sempre uma mensagem muito positiva aqui e que precisa dela. Nós precisamos, até o Juncker agora tem os cinco futuros cenários para a Europa. Eu não tenho dúvida nenhuma que em Portugal o cenário preferido é fazermos todos mais e não fazer a duas velocidades, uns mais, outros menos, e uns quererem estar fora do projeto europeu e outros quererem estar dentro. Há uma perspectiva também muito geracional sobre a coisa, mas fundamentalmente acho que temos todos que ter uma mensagem muito positiva sobre a Europa. Não é questionável sequer se se devemos estar ou não, para nós é óbvio que estamos e queremos ficar, claro. E se possível até contribuir ainda mais. Aliás, Portugal está disponível para contribuir mais para o bolo comum, caso seja possível, com a saída do Reino Unido. Portanto, é uma realidade inquestionável, sobretudo para nós jovens. Sobretudo para a nossa geração. Liliana, concordas com esta perspectiva? Tu fizeste um Interrail, portanto, Eu fiz um beneficias Interrail, imenso desta Europa. Eu fiz um Interrail, fiz Erasmus e fiz ainda o programa do Leonardo da Vinci, que é fazer um estágio pós-licenciatura lá fora. Fiz na Hungria. Ainda numa Hungria melhor do que aquela que está a ser agora. Na minha perspectiva, isto é verdade na minha realidade, ou seja, eu sou completamente pró-Europa, pró-União Europeia, acho que nós só temos a beneficiar com o projeto europeu. Infelizmente, acho que nem todos, e também na geração mais nova, sentimos que fazemos parte da Europa. Ou seja, quando é para viajar, e lá está, a tal coisa da geração exigente, é visto como uma ideia muito positiva, mas depois acho que também há uma grande desinformação, inclusive nas gerações mais jovens, do que é a Europa, para além disso, para além de tu poderes viajar pela União Europeia. Em termos de cultura política, é isso? Sim, não sei quantas pessoas da nossa idade, portanto, falo numa questão transversal a todas as gerações, sabem qual é que é o papel do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, quando é que são as eleições europeias. Votam nas eleições europeias. São para o ano e veremos qual é que é a taxa de abstenção, quando é que é. Eu tenho amigos que, apesar de beneficiarem do que é viver na União Europeia. Não conhecem a história, não conhecem as razões para a existência dela. Eu nem vou para aí, não vou para esses pormenores históricos e de fundação da União Europeia, mas não sabem sequer quando é que há... Eu recordo-me, por exemplo, nas últimas eleições europeias que existiram, de falar com amigos que nem sequer sabiam que estavam a decorrer, nem sequer sabiam que ia haver eleições. Portanto, acho que, apesar de ser um projeto em que eu só vejo coisas positivas, com muito espaço ainda para crescer, porque
continuam a existir muitas desigualdades. Não acho que seja uma ideia assim tão solidificada nas gerações mais novas e acho que a responsabilidade passa também pela formação, de resto, como em todos os casos, a formação que é dada nas escolas ou que neste caso não é dada nas escolas. Por exemplo, a disciplina de formação cívica, da minha experiência, eu acho que era uma das coisas mais subaproveitadas de todo o percurso escolar, porque nós íamos para ali, falávamos um bocado dos direitos humanos, mas não discutíamos coisas concretas. E se calhar era um espaço onde poderia haver mais sensibilização e mais educação. Se calhar com mais exemplos, sobre o que é ser europeu, o que é que tu podes fazer, o que é que... Eu falo muito... E capacidades de iniciativa, sim, por exemplo. Dou-te um exemplo muito óbvio. Começaste por apontar o facto de eu ter feito Erasmus e todos estes projetos que eu integrei, intercâmbios e interrails que eu fiz. Quando eu falo disso às pessoas, elas ainda ficam, o quê? Mas tu fizeste isso? Mas como? Mas como é que isso se faz? Está bem que eu concordo que a responsabilidade de procurar pelas coisas seja também das pessoas e do interesse que elas têm, mas ainda assim há uma imensidão de coisas que tu podes explorar que as pessoas não conhecem. Que as pessoas não conhecem e de ferramentas e de coisas superaproveitadas que tu tens. Eu gostava de ter 18 anos porque a Comissão Europeia está a oferecer interrails, esta palavra diz-se, a possibilidade de fazer um interrail a pessoas que têm 18 anos. Portanto, eu gostava imenso de ter 18 anos. Tu também gostavas de ter 18 anos. Hoje és muito mais sábia com 35 anos, não é? Eu não gostava nada de ter 18 anos outra vez. Pela possibilidade de fazer 18 anos, gostava de fazer este interrail, aliás, gostavas de voltar a ter 18 anos. Mais ou menos, porque se calhar provavelmente depois iria dizer eu quero, depois chegava lá e dizer não dá, não é nada adaptado. Mas já vamos falar de transportes a seguir, não é? Sim, mas podes falar já se quiseres. Deixa-me só dizer, primeiro que a Liliana acabou de me roubar toda desculpa. Sugou-te a informação. Portanto, se isto continuar assim, não vai correr muito bem. Não, basicamente, que eu acho que é importante reter aqui, também somos muito diferentes exatamente por isso. O meu nome, acho que o otimista é o meu nome do meio. Isto às vezes irrita um bocado as pessoas, não é? Aquela coisa, mas ela está muito feliz, ela vê sempre tudo bem, é aquela coisa do... Falsa. Exato, uma falsa. Eu também acho isso. Tu não ser assim tão feliz. Porque também, se calhar, na lógica dos homens, eu tenho razões que são visíveis para não ser assim. Então é tudo uma desconstrução que as pessoas não conseguem entender e que acham que pode também ser uma defesa. E, apesar de estar centrada a falar-te um bocadinho agora disto, do que é lidar com... Acho que também com a Europa é um bocadinho isso. Nós, quando opinamos, quando olhamos para aquilo que podíamos usufruir da Europa e de estarmos na Europa, se calhar só começamos a pensar sobre estas coisas quando falamos com brasileiro. E a mim acontece-me várias vezes, quando eu tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro e por vários continentes, quando eu falo de pessoas que estão em África, ou falo principalmente da América, neste caso, mais especificamente, dos países da América Latina, e tenho amigos meus a viverem na Austrália, que nós achamos que é o sonho de tudo, não é? Porque ali é que eles vivem. Tirando os bichos e poder entrar-te uma serpente pela sanita. Eu percebo que, mais do que as pessoas dizerem Londres ou Paris, elas dizem, eu quero ir para a Europa. Pois. E às vezes eu fico um bocado naquela, e nós estamos na Europa e não temos essa questão da Europa. Depois acho que a Liliana, aquilo que ela está a dizer relativamente a tudo, e é engraçado que ela conseguiu, ela é muito mais sucinta que eu, é jornalista, né? O meu curso ficou lá atrás, por isso é que por algum motivo eu não sou jornalista, percebi que resumos não era comigo, mas é a questão da responsabilidade que todos nós temos de começar desde cedo, da questão da cidadania e dos direitos humanos, que é um clichê, é muito bonito todos falarmos a humanidade, e somos todos muito humanos no Natal. Não é? Somos todos muito solidários. E na Páscoa, já andamos aqui aos pontapés, o que é solidariedade e caridadezinha, não é? É muito bonito, os meus amigos saem comigo à rua porque querem ir para o céu. Claro. Não é? Se pensarmos nessa perspectiva. Não é, eles só saem comigo à rua porque eu tenho uma placa de estacionamento acessível e porque passam vantagens. Dá tanto jeito em Lisboa. Tanto jeito em Lisboa. Sim, uma série de vantagens. Relativamente à questão da desinformação, eu estive há um ano no Parlamento Europeu pela primeira vez. Fui convidada para participar num evento da comunidade portuguesa. É um espaço acessível, pelo menos? É. Está preparado? Sim. Quer dizer, Bruxelas em si, pronto, é aquela coisa. Até lá chegares, andas um bocadinho nos pedregulhos da rua, como andas em Lisboa. Mas é mais como é bela calçada portuguesa. Sim, é bela calçada. Tu queres falar disso? Estou de saltos altos. Por acaso, já mostro. Quer ver. Pronto, a minha questão, relativamente à questão da educação, que me assusta um bocadinho é, nós estamos a criar jovens cada vez mais desinformados, que papam qualquer coisa,
e mais, pior ainda, sem espírito crítico nenhum. As De pessoas questionar. acham É isso? acham que opinar ou informar sobre a Europa é uma seca porque a política aquilo não me interessa para nada. Muitos deles. O que eu sinto é que Ainda visto como propaganda, não é? eu percebi quando estive no Parlamento e eu fui e estive em contacto com alguns dos nossos deputados. Eu achava que nós só tínhamos um deputado lá. Que era a Marisa Matias. que Não, é assim depois mais ouvi, conhecida. foi muito engraçado porque eu estava com várias mulheres, não é? Ao Carlos Zorrinho, exatamente. que me disseram aquela coisa do então, mas porque os deputados estão cá, não é? Estão a representar-nos, estão a fazer, portanto, quem está a fazer os embaixadores, aquela panóplia toda de pessoas portuguesas que estão lá e que fazem parte do Parlamento Europeu. Então, mas como é que é? Quando é as votações, se eles não vierem, o que é que acontece? Marca-lhes falta, não sei o quê, acontece não sei o quê, e nós pensamos assim, as pessoas, os portugueses, que são representados por outros portugueses, aqui não têm a mínima noção do que é que acontece aqui. Trabalho que já se fez E lá. aquilo que a Liliana dizia, sabem lá quando é que é as eleições e quando é que... E a minha pergunta é, Mas quando tu dizes isso é porque tu viste efetivamente que os nossos eurodeputados estão a fazer muito trabalho lá, ou seja, estão a aprovar decretos importantes que depois nos vão influenciar a nós e nós nem sequer temos noção de que aquilo que é aprovado lá em Bruxelas tem como em impacto tudo. aqui. Eu É isso? jamais teria essa noção se não estivesse lá, e se não visse o que está lá. Agora, eu não os vi em ação, não é? Eu não vi eu não fui ao fundo. Agora, o que eu senti foi que o facto de ter estado no terreno e ter tido a perspectiva, nem que fosse numa pseudo-visita de estudo, aquela visita técnica, visita do Parlamento, deu-me a tal vontade de perceber mais e de ir à procura. E a minha questão aqui é, se calhar nós devemos arranjar formas, não só, porque a comunicação social o que é que faz? Informa, não é? Ou tu tens curiosidade quando a notícia chega de vez ou então, a União Europeia, passas, não me interessa. Não podes ir lá meter... Pronto, exato. Agora, para tu teres essa iniciativa de escolher estar informada acerca da União Europeia, há um trabalho que podia perfeitamente colar-se com a cidadania e com os direitos humanos e que já não soa tanto àquela propaganda política pesada das pessoas que não percebem nada de política, não me interessa. Falamos de informação, mas falamos também de entretenimento e por estes dias Lisboa está repleta de turistas e de concorrentes e de pessoas com muitas cores e com muita animação, porque é semana da Eurovisão. Vocês são fãs do espetáculo, não são fãs? Acho que temos aqui 3 não fãs. São as únicas 3 pessoas neste momento em Lisboa que não são fãs da Eurovisão. Não és a única. Os teus amigos também não são fãs. Eu estava a dizer que não sou waiter. Tu és fã? Eu sou fã da Eurovisão, sim. Sim. Sou fã de tudo aquilo que une as pessoas, que é a alegria, que é a claro. festa, que é a Claro, Os cor. amigos e dar as mãos. Vejo mais vantagens neste espetáculo e mesmo fala-se muito sobre o impacto Ok, orçamental vai e do dinheiro gasto e etc. E vejo muitas vantagens neste espetáculo. Mas a tua pergunta é se somos fãs da São Eurovisão. fãs, exatamente. Eu, não sendo fã, no sentido do lato da expressão, porque tive a oportunidade esta semana de conhecer fãs que vêm da Suécia, que vêm de Israel, que fazem estes quilómetros todos. Mas há sempre. vários graus de fã. Há o fã, Pronto, e eu há não o sou fãzinho, fã. há o fãzinho. Não é o tipo de música que eu ouço regularmente. Há algumas músicas que até acho piada este ano e que achei piada o ano passado. Não gostavas de amar pelos dois? Adorava amar pelos dois. Adorava. amas Pronto, com já falaremos outra disso. pessoa. Diz? Ok. Diz. Amas com outra pessoa, que é melhor dividir essa Sim, responsabilidade. prefiro Dividir. amar a dois do que amar pelos dois. Fofinho. Como outra qualquer. Beijinho de palco, não. Então, o que é que eu estava a dizer? Não sendo fã, apoio totalmente a concretização deste tipo de festivais, pá. E basta olhar para a quantidade de pessoas que isto move e deixa tanta gente feliz. Eu regra geral, odeio coisas, mas também não odeio assim tanto as pessoas. É deixá-las. Aproveitem. Eu sou gosto desta coisinha, mas gosto das pessoas, no geral. Portanto, acho que a Eurovisão é ótima. Acho que é um concurso... Para o país e para a cidade e até Sim. para o ideal europeu, ou como um evento que reúne as pessoas e que pelo menos durante uma semana, num ano, promove este ideal europeu, Sim, não é? quer dizer, por exemplo, se quisermos olhar um bocadinho mais atentamente para a questão, quando falávamos, por exemplo, da questão do Israel, a música de Israel é uma das músicas mais populares e a favorita I'm Not Your Toy. É I'm o Not Your refrão Toy, certo, mas da depois canção. tens isto a ser cantado pelo Israel. Sim. E há um boicote, justamente, há um grupo a tentar boicotar a canção, porque o Israel não é propriamente o melhor exemplo de paradigma de defesa dos direitos respeito dos humanos. direitos humanos e depois no final chega aqui e se calhar até vai ganhar isto tudo. Portanto, há depois uma análise política que pode ser feita com mais atenção. É o papel de Bruno.
Exatamente, portanto há aqui uma lavagem. No entanto, há coisas positivas. Esta semana alguém me dizia que a música da Irlanda, não sendo uma das favoritas, não sendo uma obra de arte, a atuação acontece com um casal, de 2 bailarinos, 2 homens, a dançar no meio do palco. Portanto, toda essa representação foi uma das mais aplaudidas no Terreiro do Paço na E pensar que é um espetáculo que tem milhões, 200 milhões Portanto, de espectadores tem um em todo o mundo. Tem um impacto. Que chega a muitas casas, a muitas pessoas. Basta e pensar na pode mudar Conchita alguma também, coisa, não é? O que é que significou Exatamente, a Conchita? Enquanto mulher trans, não é? Que também é uma figura diferente, se calhar, daquilo que nós estamos habituados a ver e que chegou a muita gente e que teve algum impacto. Não achas, Mafalda? Estás muito Nós pensativa. sabemos a montra que é o festival. Eu vou dizer que, para mim, esta história do sou fã, não sou fã, ouvi muito poucas músicas, vocês estão muito mais informados do que eu, na questão de quem é que participa, quem é que passou, quem é que não sei o quê. Sim. Conheço a música portuguesa, acho que temos boas hipóteses de até chegar. Não sou já pessimista do tipo, pronto, o Salvador Sobral ano passado fez aquilo, este ano, nós... Mas és mais fã desta música portuguesa ou da música do ano passado? Não, agora estou a falar se eu gosto mais? Sim. Gostas mais do Jardim ou do Amar pelos Dois? E é que incomparável. Eu gosto muito da música e gostei muito da interpretação de Salvador. Acho que o Salvador trouxe muita coisa boa, lá está, que depois ressoou a algumas questões mais fundamentalistas, porque depois acho que ele esticou um bocadinho. Eu não soube lidar com uma série de questões que têm a ver com a fama, com as entrevistas. Coisas Mas que ele disse, sabe, eu não sei como é que ele ficou Pronto. tão surpreendido sempre com a fama. Tu escreveste Mas no isso Ídolos. também pode ser, nós estamos a dizer que é uma estratégia de marketing, não sei, na minha opinião, eu não conheço o Salvador. Eu E, adoro, portanto, atenção, estou à mas- vontade para poder Ele diz que opinar. quer ser mais que Eurovisão, Não gosto da uma entrevista letra, que esta não semana. gosto da letra. Não gostas de Do Amar letra, pelos não Dois, gostas não dos gostas? Acho que é o ato mais fora do amor próprio que existe. Acho que é completamente contra aquilo que eu acredito e que eu prego. Acho que é completamente contra aquilo que nós devemos, enquanto humanidade, lutar para substituir, para sermos felizes Como um e fazer os complemento outros e não felizes. como um sentimento que é só... que é do outro para nós só, mas como um complemento, não é? O amar é um complemento, não é uma coisa A de... Diana disse tudo. Amar, como é que Fica só para nós. Amar a dois, sim. Amar a dois e não pelos dois. Saiu-me daqui. Aquela conversa a tua liberdade termina onde Sim. começa a do outro. E pronto, e agora vamos falar de liberdade, não vamos Mas em relação ao espetáculo, gostas ou não gostas? O espetáculo, Tudo o que eu aquilo que é quero montado à dizer volta. é desta questão de ser fã ou não. Claro que eu estou super feliz, as pessoas são todas felizes, não é? Aquela coisa, isto é o meu estado, o europeu, Euro vamos 2004, falar, tira as eu bandeiras adorava para que Portugal fora. estivesse sempre assim, porque a Mafalda é assim. Portanto, estou farta do fado e desta gente sempre cortar os pulsos e Sempre tudo em muito crise. mal. E está Agora frio. estamos melhores, não é? Pronto. Porque temos um Ministro das Finanças muito, enfim, Portanto, muito isto tem popular. muito mais a ver com a minha identidade e com a forma... Agora, eu acho que também é importante os portugueses perceberem a diferença entre excitação e entusiasmo. E a mim enerva-me a excitação, que é, não é o festival que vai salvar a economia, ou é o turismo, porque depois é assim, brutal o turismo está não sei o quê, de repente já está toda a gente a dizer, não se pode andar em Lisboa, não sei, ou seja, é percebes, estes estados Estes extremos. que as pessoas, quando agarram no fenómeno. Agora, acho mesmo que é incomparável, e falava-se da Web Summit e do europeu, acho que o festival é o festival e não vamos olhar para tudo como um evento internacional, acho que não vai ter o mesmo impacto, sinceramente. Agora, vai depender onde é que também Portugal chega, e sei que ontem vi qualquer coisa que era o assunto mais falado do Twitter, já não é uma questão da Europa, é do mundo, fala-se da Eurovisão, Portugal está no mundo porque a Eurovisão acontece aqui, claro que isto é super bom para nós, não vou ser aquela velha do Restelo e digo, estava a saber disso, não sei o quê. Espero que acabe, claro. Hugo, isto pode ser realmente uma porta para Portugal. Portugal já está muito em altas em termos de turismo, não é? E de visibilidade internacional, mas este espetáculo da Eurovisão pode ser uma porta que abra mais visibilidade, ou achas que isto é só um evento de festa que era dispensável ser aqui? A Liliana tendencialmente odeia as coisas, eu tendencialmente adoro as coisas e gosto da festa. Portanto, como eu gosto da festa, e nós temos esta coisa, Web Summit, Euro, e de vez em quando nós gostamos de ser o salão de festas da malta da Europa, e eu acho... Tão bom. Eu acho São isso, paroquial. Aluga-se Lisboa, São aluga-se paroquial. Portugal. eu acho isso tudo muito bem, e há aí um retorno, a RTP, nós todos metemos dinheiro nisto, eu não sei quanto é que Sim. a RTP pagou Quando se diz que é RTP, em parte somos nós, e quando se diz que é o Estado, em parte também somos nós. Portanto, Está bem, pronto. Está certo.
O que me importa é mais o retorno, porque nós estávamos a falar da Europa há pouco, falamos da Europa com uma carga muito mais negativa de que as pessoas não conhecendo. Quantos portugueses é que não conhecem o Parlamento e não deixam de ser portugueses? A Europa é uma coisa sobre as pessoas. Não tem que se conhecer o que se faz lá e o que se faz nas instituições para nos sentirmos europeus e só quando as pessoas são confrontadas com esta mensagem, é isso que eu gostava que o festival se preocupasse mais, com esta mensagem e se nós fôssemos como alguns querem para uma Europa de há 50 anos atrás? Há 50 anos atrás, em que as mulheres não podiam votar, em que eu não podia andar com um isqueiro no bolso, em que os únicos portugueses que conheciam o que era uma Coca-Cola estavam fora de Portugal, os únicos portugueses que visitavam outros países era porque emigravam ou porque estavam exilados. Enfim, e há líderes europeus que querem ir para 50 anos atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, sabendo ou não se as instituições existem ou se quantos eurodeputados é que temos, que todos vão preferir ter a Europa 2. Eu gostava, e a Eurovisão, se for alguma coisa de positivo para mim, é sobretudo um espaço para estas músicas, para estes atos de quebrar preconceitos e de ter uma mensagem política, sim. Mandar mensagens políticas. E é um palco para isso, mas o evento em si, eu daqui a 3 anos não me lembro do que é que se aconteceu isto ou não e como é que foi. O evento todo, no seu global, não tem uma preocupação de deixar um legado, de deixar alguma coisa. Quer dizer, o euro, quanto muito, deixa os estádios e contas para pagar também, evidentemente. Mas isto preocupava-me que tivesse mais uma coisa muito e depois impacto de uma mensagem política. Seguinte, e especialmente nisto. Estamos sempre a mandar vir que a Europa e depois a culpa é das instituições e dos eurodeputados que depois não falam e não sei o quê, mas também vimos para a festa da Eurovisão e também ninguém abriu a boca para falar da Europa. Portanto, este é um país de festa, é um país em que há um evento como este, que é bem organizado e é bastante publicitado, mas também é um país em que os transportes públicos funcionam mal, em que quem não tiver carro vai ter muitas dificuldades diárias a deslocar-se, em que as notícias que saem sobre a CP é sempre que os comboios ou vai haver uma greve, ou neste caso o comboio Lisboa-Porto vai demorar mais 10 minutos. Portanto, Mafalda, este país não é definitivamente para quem não tem um carro, ou para quem tem mobilidade reduzida, ou para quem tem um carrinho de bebê. Não é para essas pessoas. Não, decididamente. Ou seja, e já não estou a falar se estivermos a falar especificamente de algumas zonas do país, ou da nossa cidade, não é, de Lisboa, já nem estou a falar pela inclinação. Não é? Eu não posso sonhar que algum dia Lisboa, por mais adaptada que seja, e que tiremos a calçada portuguesa em todo o lado, as pessoas vão dar, os antepassados vão dar voltas no túmulo. A tradição. É a tradição. Isto vai vamos descaracterizar Portugal, mas podem-se partir pernas e mandar-se cadeiras para o chão e ter hérnias discais e os putos caírem dos carrinhos de bebê, que não interessa nada. Portanto, a tradição acima da funcionalidade e quase a segurança e saúde pública das pessoas. Mas, portanto, eu não sou dada a utopias, eu sou otimista, mas não sou louca. Ou seja, eu sei até onde é que Portugal, o que é que pode acontecer ou não. Relativamente à questão dos transportes, a mim, e isto que aconteceu, mostra claramente, o problema não são os 10 minutos, é o desinvestimento e a preocupação, ou a não preocupação que existe numa estrutura que está deficitária, e está velha, e que não é nem nunca foi sequer uma prioridade para quem decide coisas neste país. Relativamente... Autoestradas primeiro, ferrovias depois, não é? Autoestradas temos muitas. O que acontece aqui é que... O que está a fazer contas? Quantas autoestradas é que temos? Ele está a fazer contas, está a fazer contas. Quantas é que temos? A única coisa que eu posso dizer no que me diz respeito é que ninguém tem noção do que é que uma pessoa com deficiência que não conduza sofre neste país. Não tem noção. Mas, e se tiver dinheiro, até a questão de chamar um táxi adaptado, eu não chamo um táxi quando me apetece. Eu tenho que marcar. Adaptado é como? O quê? Adaptado é como? É com uma entrada especial? Como é que é adaptado? Uma rampa que sai portanto, da porta-bagagens e que faz com que eu hoje estou a conversar com vocês na minha carroça, porque é muito mais fácil de fechar, meter no carrinho, até porque uma malta trabalha no início do dia e a seguir vai para a farra porque faz 35 anos. Portanto, não trouxe a cadeira elétrica, mas a minha cadeira elétrica, que é aquela coisa, ela tem uma cadeira elétrica, tem, mas não mata.
E a cadeira elétrica é pesadíssima e, portanto, não entra em qualquer carro, não se fecha, não pode-se dobrar, não pode-se tombar a água das baterias, filme. E a cadeira elétrica tem que, de facto, obedecer a uma série de questões. O comboio, por exemplo, que as pessoas dizem, mas o Alfa Pendular está adaptado, mas as estações do Oriente, ou não sei o quê. Eu tenho histórias que dá para vocês fazerem, livros, programas, de como as pessoas não têm noção do que é que significa a acessibilidade. Mas dá-me exemplos. Exemplos práticos. Sim, o Alfa está adaptado, porque tem uma rampa que desce, não sei o quê. Tu chegas, esperas pelo comboio, encostas-te à linha, o comboio para e a porta que desce a rampa tem um degrau, não é um degrau, é um espaço assim, que a minha cadeira cá lá para dentro e eu cá para a linha. Ou seja, o espaço que fica não encosta. Algumas encostas. Ou seja, tu o que é que fazes? Calças a perninha. A roda não faz isso. Claro. Um exemplo. Outra, temos um único elevador a funcionar. Isto aqui não é uma questão de acessibilidade, é uma questão de cívica. Que é estares na estação do Oriente e tens que ir para ali, para a linha não sei quantas. E só tens um elevador a funcionar. E as pessoas que não têm nem malas, nem nada, têm as escadas rolantes a funcionar. Não, é falta de civismo, é acharem que vivem numa ilha e já aconteceu eu estar com amigos meus e estarmos atrasados e ouvires o comboio, não posso ir a correr, não é? E dizer, comboios, não sei o quê, linha, nananã. E eu só ver aquele elevador a funcionar e tu esperas, aquilo é transparente, não é? O vidro, e tu vem uma pessoa com malas, 2 malas, uma mochila e uma cadeira de rodas. E de repente, miúdas, muito mais novas que vocês, já posso ser vocês, que estão com mochilinhas pequenininhas, só daquelas a não passear. Provavelmente nem sequer iam para o comboio, iam lá atrás, lá abaixo, comprar bijuterias ou ao último patamar da estação. E quando tem a lata do elevador abrir, olharem para nós e fazerem aquele ar tipo, vai descer. Não. E o que é que acontece? É a pessoa que está comigo, normalmente eu tento ser má, mas não consigo, tenho de estar, chegou a agarrar na criança, quase, e dizer, não vai descer, porque nós precisamos de ir para aí. Isto é coisas que tu pensas, quem é que chegar a esse limite, não é? Depois, a questão do próprio transporte em si. Claro que há vantagens, então, eu pago meio bilhete. A pessoa que vai comigo não paga, que é genial. E portanto, há vantagens, só que tu não podes achar que acessibilidades diminuir a carga financeira das pessoas com deficiência numa data de coisas, porque eu tenho o privilégio de, muitas vezes, seja a cadeira elétrica ou a cadeira manual, a minha vida, eu raramente faço coisas sozinha. Não por necessidade, mas por opção. Mas há pessoas que não têm, e que não têm a ver com a cadeira de rodas, tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade, e que não têm esta rede de pessoas que eu tenho à minha volta e que têm que trabalhar, têm que sair. Há histórias incríveis nas notícias de pessoas que têm que vir do outro lado, de Almada para Lisboa, e apanhar o comboio para vir trabalhar numa cadeira de rodas à chuva, o barco, quer dizer, é completamente... Pois desistem, não é? Antes de fazerem, desistem, pensam logo no processo todo que vão ter que fazer para conseguir chegar ao seu objetivo e desistem antes. O que eu digo é que todos os deficientes têm que ser uma espécie de jornalistas na questão da reperagem, não é? Nós, quando vamos em reportagem, temos sempre que preparar o trabalho. Tudo, etc. Eu não posso, por mais que eu confie na internet, por mais que eu confie na informação, eu não posso dizer, hoje de manhã apetece-me e fazer isto e bora lá à aventura. Tens de pensar sempre como é que vais fazer para lá chegar, etc, etc. Surpresas. Nem que seja, olha, e aqui não é Europa, eu fui a Nova Iorque e tu tem tudo adaptado. E chegas a uma estação que tem as plaquinhas dos deficientes, ok, por aqui podes ir. E depois chegas lá, que essas coisas acontecem, tens elevador avariado e não tens a sinalética a dizer-te. E já passaste, quer dizer, o problema não são as avarias e não são as máquinas avariam, a tecnologia avaria, não é isso. É a falta de bom senso que existe neste país e, essencialmente, eu acho que as pessoas falam inclusão, as barreiras arquitetónicas. Percebam, há 2 coisas que não vai mudar nunca. 2 coisas. Enquanto não houver cidadania a funcionar e as pessoas terem esta consciência do outro e não acharem que vivem em ilhas, o problema não é a rampa, é o processo que está por trás do facto de haver aquela rampa. E a outra, que é uma coisa que também não acontece neste país, é a fiscalização. Porque a questão é, dizem, mas as pessoas com deficiência continuam, desde que eu sou alguém
que tenho voz na comunicação social, andamos a falar de sensibilização. Os portugueses já estão sensibilizados. A lei de 94, tenho a ideia que há uma lei de Mas 94 para a para sensibilização, cumprir toda a gente já percebeu que isto não está 20 anos. adaptado. Agora, o problema é, estes edifícios, e vou dar um exemplo, soube, por fontes oficiais, que houve e aqui não tem a ver com transportes, mas tem a ver com os edifícios públicos. Há um auditório que é inaugurado agora, novo, portanto não é um edifício, lá, em Braga, que de um grande megalómano, vamos inaugurar isto, uma grande cena, e o que acontece é, chegas lá, e não há acessibilidades. Mas a arquitetura é lindíssima. Espera, A arquitetura é o que é lindíssima, é o que entende-se importa. por acessibilidades? Num auditório. É o quê? Mas temos 5 ou 6 cadeiras vagas para as pessoas com deficiência poderem assistir. Sim, porque elas não Como é que podem ir lá para o palco. Não, o problema é o palco. Ou seja, o meu trabalho, eu não posso fazer o meu trabalho, pagar os meus impostos e receber o meu ordenado naquilo que eu Há faço. sempre uma barreira atrás da Porque outra, não é? Não, porque as pessoas com deficiência não têm direito de se pronunciar. Vão para o palco para quê? Não Elas precisam. andam no palco da vida. O que elas fazem pronto, estarem sentadinhas a aplaudir. Então só têm direito, num auditório novo, de entrar, nem sei como é que é a casa de bem, porque eu não estive lá. Chegarem ao destaque, não. Isso é interessante até do ponto de vista do raciocínio que está por trás disso, não é? Ou seja, De isto dar não há- palco às pessoas com deficiência, não há efetivamente. raciocínio De lhes dar sequer. visibilidade. E depois o que é que acontece? Todos dizemos, vamos para o Facebook, brutal, não. Alguém que esteve lá sabe a quem é que pode reclamar aquilo, ter um livro de reclamações. Essas pessoas pagam a coima que está estipulada por lei na lei de 94. Não, nós temos medo de reclamar, de pedir fiscalização e essas pessoas, enquanto não pagarem multas porque não cumprem a lei, não vão dar nada. Eliana, em relação aos transportes, já O que sabemos que O que é que foi, pá? os comboios Estava funcionam embrulhada muito aqui bem. na- Estavas aqui a ouvir a nossa Mafalda, que foi uma excelente escolha. Os comboios funcionam para esta lindamente. semana. Por isso é que eu não os uso. São muito rápidos, não é? isso é que eu E são não os muito uso. eficazes. Não Para usas dormir, ler um porquê? livro. Não usas porque tens carro, porque não tens comboios para onde queres Tanta piada, ir? achas que eu a tentar pagar uma casa em Lisboa consigo ter dinheiro para o carro? Estava só a ser Querida. otimista. Não tenho carro, é uma das minhas ambições, achei que aos 26 anos já ia conseguir ter um carro, mas ainda não. E não uso comboio porquê? Eu sou de Leiria e não existe um comboio direto de Lisboa para Leiria. Se tu quiseres ir para Leiria, que é uma capital distrital, se quiseres ir de Lisboa para Leiria, tens de ir a Coimbra primeiro, trocar de comboio e depois ir para Leiria. E nem sequer estamos a falar de uma Leiria central. A alternativa é... Qual é que é a estação? O nome da estação é Leiria, mas não é sim. não é Mas Leiria, Fátima é Fátima, efetivamente. mas não é Fátima nenhuma. Pronto. Sim. Dito isto, as viagens alternativas que eu faço é sempre pela Rede Expresso, acabo por ser fã da Rede Expresso, e também porque, quando vou para o Porto, por exemplo, uso o Expresso porque o tempo que o comboio demora é 5 minutos mais rápido que o Expresso e o preço é 2 ou 3 vezes superior. Portanto, a minha escolha é óbvia. Escolho sempre os autocarros, que são lentos, que não são tão confortáveis, obviamente, mas que ainda assim acaba por ser melhor do que a alternativa ferroviária, apesar das linhas existirem, mas estarem todas em mau estado, e muito também pela culpa da velocidade, que está com os mesmos níveis, ou melhor, com os mesmos tempos na década de 90. Portanto, era que há pouco falávamos de estradas, sim senhor, portagens temos estradas para todo lado e é espetacular e conseguimos ir a todo lado e depois, ouvindo sempre estas moralidades ambientalistas que ouvimos dos nossos políticos e dos responsáveis, és obrigado a ter um carro. Já falámos disso também da mobilidade em Lisboa, mas também a nível nacional, porque não tens alternativas. Não tens alternativas que possas aproveitar. E depois não é só a questão do ser lento, há também a questão da segurança. Desde o início do ano já existiram mais de 5 descarrilamentos, acho que não estou a mentir, justamente porque as avaliações são feitas e as linhas estão em mau estado. E não é feito nada para mudar isso. Vou só mostrar aqui para a câmara, isto são os horários dos comboios entre Lisboa e Porto. Horários antigos. Horários antigos da década de 90, que são... Aliás, este aqui, sim, a década de 90, mas consta aqui que é desde 83, em prática. E são exatamente iguais ou com uma diferença de 5 minutos para 2018. Nós, o país que íamos fazer o tal TGV. Portanto, é esta a realidade dos transportes. Hugo, não há dinheiro suficiente investido nos transportes públicos ou é uma questão de gestão?
Eu queria fazer primeiro uma correçãozinha ao comunicado da CP, porque a notícia, pelo menos o que eu vi na notícia, Então. foi que eles avisavam que o comboio ia demorar mais 10 minutos, especialmente E a correção é de que vai demorar só mais meia hora, porque eu uso o comboio e aquilo atrasa sempre dos 40 minutos para cima. Portanto, dizer que é só 10 minutos a menos é só areia para os olhos da malta. E, de facto, exatamente, eu concordo exatamente com o que foi dito. Nós penalizamos, e era por isso que eu estava a pensar nas autoestradas, porque nós obrigamos as pessoas a ter carro por uma série de razões, até pela questão do arrendamento nas grandes cidades, porque tem que viver fora da cidade. Obrigamos toda a gente a ter carro e depois penalizamos quem tem carro. Exatamente. E penalizamos quem tem que andar de transporte. Não é só com as portagens, é com o preço do gasóleo, é com os estacionamentos, que são pagos e cada vez mais geridos por empresas privadas em vários municípios, até na minha cidade, em Viseu, vai agora haver uma espécie de ML, atenção a isto. E tu que praga! E essa praga, exatamente. Epá, e nós estamos sempre a penalizar quem tem que ter transporte próprio, seja o carro, ou moto, ou o que quer que seja, sem ter as alternativas primeiro. E, de facto, tem tudo a ver com o investimento. E nós já falámos disto. Houve dinheiro, depois de oferecerem o metro de Lisboa à Câmara de Lisboa, ofereceram dinheiro à Câmara de Lisboa, 200 milhões de euros, para comprar comboios novos para o metro de Lisboa. O Governo, para isto, houve dinheiro. Para os desígnios nacionais não há, e os desígnios nacionais é a rede da ferrovia, como é ter igualdade de circunstâncias, quer dizer, eu pago tanto para ir de Viseu a Mangualde, Viseu também não tem comboio, é uma capital de distrito também sem comboio, mas há comboio a Mangualde, é 15 minutos de carro. Pá, mas eu pago mais para ir de Viseu a Mangualde do que de metro de Arroios ao Beixa Chiado. Eu pago a portagem, pago o gasóleo e pago tudo. Se eu, em Viseu, pago o metro de Lisboa, então as pessoas de Lisboa também têm que pagar o resto do país. E o resto do país agora não é para meter comboios novos em Lisboa, por muito que seja preciso. Não é da parte do Governo, porque agora, pelo visto, o dono é a Câmara de Lisboa, até é o município. Portanto, está aqui qualquer coisa mal neste equilíbrio de forças entre o que é que deve ser o investimento do Governo a nível nacional. Nas prioridades, não é? E nas prioridades. E depois também este pequeno pedido à CP, eles agora até fazem uns tweets engraçados a mandar vir com a malta. Pode ser que façam também um tweet destes a dizer que é só meia hora de atraso, não é 10 minutos. Não é 10 minutos. Que a velocidade do comboio se aproxime da velocidade da net, ou pelo menos, enfim. É um objetivo muito ambicioso, mas Sim, a net está lá. Tentaremos. Dá sinal. A net nem sempre A net nem sempre funciona, é verdade. A internet não vamos falar. Não, é que às vezes uma pessoa ainda pensa assim, vamos aproveitar para trabalhar durante aquele Não, tempo não do dá. comboio, mas é Qual que a net internet? nem funciona. Nem com dados móveis, que não há rede, há troços sem rede. Exatamente, exatamente. Portanto, é algo muito sofro, é muito sofrido, é isso que eu quero dizer. Vezes que andei de comboio, que é um fenómeno, eu escreveria livros incríveis ali. Porquê? Porque nós conseguimos saber... Não, sentas no comboio, daquela. Porquê? Porque nós, durante o tempo que viajamos, não conseguimos trabalhar, não conseguimos fazer uma série, ou ler... Dormir também mal, porque há sempre pessoas a falar ao telefone. Fazemos a vida dos outros, porque eles vão ao telefone. Essa sou eu, estou sempre a falar ao telefone. Porque eles vão ao telefone, aos gritos. Vamos também ver as paisagens e escrever um livro com as paisagens bonitas de Portugal. Não, mas aquilo é material. Os escritores é que não sabem. Não sei o que, vamos para o aeroporto. No aeroporto é que temos material, não é para fazer. Não, é no comboio. Ouvir as conversas dos outros, claro. Olha, por falar em conversas, o nosso Presidente ontem deu uma notícia que tu queres sublinhar, não é, Mafalda? Eu quero sublinhar, não é a notícia em si, mas é as reações à notícia. Muito bem. Gostava, Sobre o veto, Eu à lei de identidade sou de fã do género. nosso Presidente, pronto, já podemos dizer essas coisas, mas acho que o veto daquilo que aconteceu ontem, Mudança de sexo nos documentos, e aos 16 anos, Marcelo quer que seja com relatório médico. Portanto, a proposta do Parlamento era que fosse sem relatório médico, com autorização dos pais. Marcelo quer com relatório médico. As pessoas olharam para aquilo, para a manchete, e nem se deram trabalho para a notícia, e aquilo foi. Pronto, o Presidente veta outra coisa. Um tema fraturante da sociedade, e lá está o Marcelo a colocar o lado das convicções pessoais dele à frente de qualquer questão constitucional e do papel dele enquanto Presidente da República. Isto irrita. Eu já vi coisas como o CDS vai dizer isto é muito bom para a eutanásia e para aquilo que vai acontecer, que não misturemos AIDS com gato, não tem nada a ver com nada, mas aquilo que me faz pensar e me faz refletir é porque é que, primeiro, eu acho que em Portugal nós somos todos muito bons a fazer de mornos. Temos muito medo
em sermos corajosos, em assumirmos as nossas posições e as nossas convicções quando sabemos que elas provavelmente vão chocar alguém. Muitas vezes enerva-me que nós coloquemos essa história do tenho que pensar sobre isso, ainda não pensei, mas isso é legítimo. Mas aquelas pessoas que pensam, mas que se escondem-se atrás do teclado e estão para o Facebook dar a sua opinião, mas que depois, quando existe um prós e contras, ou quando existe debates ao vivo, ou questões, tu só tens, ou um programa como este, tens... Um belo programa como este, esqueces de dizer? Desculpa, então vamos começar. Primeiro, que nós tínhamos que ser, no fundo, esta história não é? Todos um bocadinho mais sem filtros. Sim. Quando nós decidimos e pensamos em consciência que somos seres opinativos, não é? E a mim enerva-me profundamente que quando falamos destas questões temos logo que trazer à baila os títulos que cada um tem, que é, pensamos assim, agimos assim, porque porque é o peso da religião, ou porque é o peso do partido político que temos, e portanto, a mim faz-me um bocadinho de confusão porque é que isto aconteceu. Há uma justificação para isto acontecer, não é um assunto que está fechado, é um assunto que ainda o Presidente falou, é preciso reflexão, sim, é preciso... E as pessoas todas vêm logo, pronto, porque isto é uma questão porque um dia o Marcelo assumiu as suas convicções enquanto homem e não enquanto político, enquanto Presidente da República. Então parece que de repente, um dia o Presidente é o maior, porque é o Presidente dos afetos, e é a melhor coisa que Dos nos beijinhos e das aconteceu. selfies, eu tenho uma selfie com o Sr. Presidente da Toda República. a gente tem uma selfie com o Sim, Presidente, nós vimos, Catarina. E no outro, já nos contrariamos a nós próprios e a opinião que nós temos do papel que ele faz e da importância que é para unir as pessoas, blá, 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 blá. E então, parecemos que dizemos, sim, mas ele não sabe o que é que está a fazer. Sim. Porque sempre que há uma coisa fraturante dessas, ele coloca os seus interesses pessoais à frente dos interesses do país. E isto, são as reações à notícia, enerva-me. Temos aqui outro Presidente, não é, Hugo? É, acho que Quem é é a que é o primeira vez presidente que vamos que falar tu deste queres? Presidente, Olha lá, que é o Presidente Trump. é a primeira vez? E não Aqui, queria aqui. falar dele. Eu acho que é a primeira vez. a mostrar publicidade? Também é importante mostrar publicidade, até porque a publicidade é a publicidade que está no público, que o público acolhe este programa, portanto é sempre bom arranjar formas falar do Twitter ou falar do Trump. Trump, em 2 publicitar. tweets. Trump, em 2 tweets. O Trump quer rasgar, fez aqui uma coisa que eu gosto muito de ver fazer, que é de rasgar, vir e rasgar. É como os que vêm e vamos rasgar o pacto orçamental e vamos rasgar o acordo com a Troika e vamos rasgar já essa rasgou coisa o acordo de Paris. E vamos rasgar, vamos chegar e rasgar e eu adoro esta coisa do Trump, porque ele pensava que toda a gente depois ia atrás dele A dizer fica, epá, anda lá, não... E foram, a Merkel foi lá, o presidente francês também foi lá fazer lobby para ele não fazer estas coisas, mas depois ele achava que ia rasgar, ia ser o maior e que depois ia toda a gente atrás dele, e a Europa teve bem, por exemplo, em não ir, em o mandar sozinho, então o Trump está orgulhosamente só. Ninguém lhe vai ligar nenhuma, e eu, fora esta coisa toda de atitude, ainda gostava de saber se isto, porque ele manda sempre estas bombas, salvo seja, porque estamos a falar de um acordo nuclear, mas manda sempre estas bombas em alturas... não foi muito feliz, Hugo. Pois, não, bom, claro que foi. Ele passando à frente, Ele recentemente mandou mísseis, portanto... Imaginem o emojizinho no tweet das bombas dele. Manda sempre quando há problemas na campanha. Ainda agora foi descoberta um escândalo do advogado dele receber €1 milhão da Rússia, Sim. $1 milhão diretamente da Rússia numa só transferência. Não sei se ele faz isto para desviar as atenções ou não. Assim, parece que há aqui uma relação entre as bombas do Trump no Twitter e os problemas que ele tem com a campanha dele. Liliana. Fica para descobrir. A minha notícia não é uma bomba, ao contrário... Mas tu és? Obrigada. Vamos continuar. Mas esta notícia acaba por ser explosiva, pelo menos de emoções, é isso que eu sinto. E a notícia é desta quarta-feira, é o Jornal de Negócios que a dá, e é sobre o facto de pelo menos 40 autarquias, acho que é esse o número, se não estou em erro, Podes mostrar? 40 municípios que ainda não ativaram nem aplicaram o seu plano anti-incêndios de defesa da floresta e para os quais estava previsto uma penalização, caso não o fizessem. Já passou um mês e a penalização não foi aplicada. Portanto, já é mau o suficiente estarmos em maio. Eu já escrevi pelo menos 3 vezes sobre incêndios este ano, em abril ainda, numa altura em que ainda chovia, portanto já escrevi sobre 3 incêndios. Estamos em maio, estamos à beira das catástrofes que são os incêndios florestais.
depois da tragédia toda que aconteceu ano passado e o conjunto de medidas que estava prevista não só não foi aplicada, como as penalizações para incentivarem que essas medidas fossem de facto postas em prática não avançaram. E isto é inacreditável, é de uma desresponsabilização. Para a proteção de dados. Exatamente, há de uma desresponsabilização e de uma negligência. Vamos terminar lamentável. com esta notícia que não é muito boa, mas vamos terminar em festa, porque tu fazes anos e, portanto, parabéns outra vez. Espero que tenhas gostado. Gostaste muito? Gostei muito. Gostaste muito ou muito, Foi, muito? não, gostei muito, muito. Isto ok. é muito melhor do que qualquer e da Eurovisão. Muito bem, exatamente. Isto é a Eurovisão constantemente, é o uma vez objeto por melhor que semana posso. há aqui festa e alegria. Portanto, para a semana, voltem connosco. Até para a semana.